Você não perde energia quando erra. Você perde energia quando tenta explicar sua verdade para quem já decidiu não te entender. E quanto mais você fala, mais você se afasta da sua paz. Aqui é o Reflexões Estoicas. E hoje você vai entender por que discutir com certas pessoas não é maturidade, é autossabotagem. Antes de continuar, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreva no canal Reflexões Estoicas. Aqui você aprende a proteger sua mente, fortalecer seu caráter e viver com mais clareza, silêncio e firmeza interior. Agora, respira fundo e segue comigo. Existe um erro que a maioria das pessoas comete sem perceber. Um erro que não faz barulho, não chama a atenção, mas drena a alma aos poucos. Esse erro é acreditar que toda conversa merece resposta. O estoicismo ensina algo simples e brutal. Nem toda provocação é um convite, nem toda discordância exige defesa, nem toda crítica precisa de explicação. Epicteto dizia que não somos perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que temos sobre elas. Quando alguém se recusa a entender você, o problema raramente é falta de explicação, é falta de abertura. E quando não existe abertura, cada palavra sua vira desperdício de energia. Observe como funcionam essas discussões. Você fala com calma, a outra pessoa interrompe. Você tenta esclarecer, ela distorce. Você explica de novo, ela ataca. Nesse ponto já não se trata de verdade, mas de ego, e o ego nunca quer compreender. Ele quer vencer. O estoico entende algo que muda tudo. Quem não quer entender não está ouvindo. Está esperando a vez de responder. Discutir nessas condições não é diálogo, é luta. E toda luta desnecessária cobra um preço emocional. Você começa a se sentir incompreendido, depois injustiçado, depois irritado e no fim exausto. Não porque você estava errado, mas porque insistiu em provar algo para quem não estava disposto a ouvir. Marco Aurélio alertava que não devemos desperdiçar o pouco tempo que temos tentando agradar ou convencer mentes fechadas. Há pessoas que não querem a verdade, querem controle, outras não querem clareza, querem ter razão. E há aquelas que só querem provocar uma reação sua. Quando você responde, elas vencem, porque roubaram sua paz. O limite emocional começa quando você percebe que nem toda batalha vale o custo interno. O sábio não mede vitória pelo argumento mais forte, mas pela tranquilidade preservada. O silêncio, nesses momentos, não é fraqueza, é estratégia. E aqui surge uma pergunta incômoda. Quantas vezes você perdeu a calma tentando explicar algo que, no fundo, a outra pessoa já havia decidido ignorar? Quantas vezes você saiu de uma conversa mais cansado do que entrou? O estoicismo não te ensina a fugir do confronto necessário. Ele te ensina a evitar o confronto inútil, porque há uma diferença gigantesca entre se posicionar e se desgastar. Quando você discute com quem não quer entender, você está entregando algo precioso, sua energia vital. Energia que poderia ser usada para crescer, construir, evoluir. Em vez disso, ela é drenada em debates estéreis. O primeiro grande limite emocional é este: pare de tentar ser entendido por quem só quer discordar. Você não precisa da validação de mentes fechadas. Você precisa de coerência interna. E quando você entende isso, algo começa a mudar por dentro. O silêncio é uma das armas mais subestimadas da vida moderna. Em um mundo onde todos querem falar, opinar e reagir, o silêncio se torna um ato de poder. O estoico não se cala por medo. Ele se cala por discernimento. Sêneca dizia que muitas vezes nos arrependemos do que falamos, mas raramente do que deixamos de dizer. Isso porque a palavra, uma vez lançada, não volta. E quando falamos com quem não quer entender, cada palavra vira munição contra nós mesmos. O silêncio estabelece limites invisíveis. Ele diz: até aqui você pode ir. Ele comunica: eu não participo desse jogo. E principalmente ele protege sua dignidade. Perceba como pessoas emocionalmente imaturas se alimentam de reação. Elas provocam, distorcem, atacam, esperando que você se explique, se justifique, se defenda. Quando você não reage, algo curioso acontece.
Elas ficam desconfortáveis, porque o poder que elas achavam ter desaparece. O estoico entende que explicar demais é um sinal de apego à aprovação. Quanto mais você tenta se justificar, mais você se coloca em posição de inferioridade emocional. Quem está em paz não implora para ser compreendido. Isso não significa viver em isolamento ou indiferença absoluta. Significa escolher com sabedoria onde investir sua voz. Existem pessoas que merecem diálogo, outras merecem distância. O limite emocional é uma fronteira interna. Ele não precisa ser anunciado, ele é sentido. Quando você para de responder a provocações, quando encerra conversas circulares, quando não entra em debates inúteis, você está dizendo ao mundo: minha paz não é negociável. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que deveria agir como o rochedo contra o qual as ondas quebram. As ondas continuam, mas o rochedo permanece. O silêncio é esse rochedo. Há um tipo de força que não grita, não argumenta, não convence, apenas permanece. E essa força intimida mais do que qualquer discurso. Quando você internaliza isso, começa a perceber algo libertador. Você não precisa ser entendido por todos para viver em verdade. Você só precisa ser fiel aos seus princípios. E aqui está a virada. Quanto menos você discute, mais respeito você inspira. Quanto menos você se explica, mais claro você se torna. Quanto menos você reage, mais controle você tem sobre si mesmo. O silêncio não é ausência, é presença consciente, é domínio interno, é o limite emocional mais poderoso que existe. Existe uma transformação silenciosa que acontece quando você decide não discutir com quem não quer entender. Você começa a dormir melhor, sua mente fica mais leve, suas emoções se estabilizam, não porque os problemas sumiram, mas porque você parou de alimentar conflitos desnecessários. O estoico vive segundo a ideia de que só deve se preocupar com aquilo que está sob seu controle. A opinião alheia não está, a compreensão do outro não está, a abertura emocional de terceiros não está. O que está sob seu controle é sua reação. Quando você entende isso profundamente, algo muda na sua postura. Você se torna mais seletivo, mais firme, mais centrado. Você deixa de sentir a necessidade constante de provar quem você é. As pessoas certas entendem sem esforço. As erradas nunca entenderão. Não importa o quanto você explique. E está tudo bem. Isso não é derrota. É clareza. Ao parar de discutir, você ganha tempo. Tempo para refletir. Tempo para agir. Tempo para crescer. Você direciona sua energia para aquilo que realmente importa. Seu caráter, sua disciplina, sua evolução. E, ironicamente, quando você para de tentar convencer, sua presença se torna mais forte. Seu silêncio passa a falar. Sua postura comunica segurança. E quem antes te provocava, agora pensa duas vezes. O estoicismo não promete uma vida sem conflitos. Ele promete uma vida com menos desperdício emocional. E isso é liberdade. Lembre-se, você não precisa vencer todas as discussões. Precisa vencer a si mesmo. Precisa dominar o impulso de reagir. Precisa escolher a paz mesmo quando o ego pede guerra. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você se torna inalcançável por mentes caóticas. Se existe uma verdade que liberta, é esta. Não discutir com quem não quer entender é um ato de amor próprio. É maturidade, é sabedoria, é força silenciosa.